E aí, pessoal? Eu acho engraçado como a nossa política não cansa de surpreender a gente negativamente, né? A gente vê nas pesquisas como a população realmente não acredita mais em políticos, em partidos, a moral deles está em baixa, mais baixa impossível, e mesmo assim, toda semana tem uma nova notícia de total desprezo na prática pela população, pelo que a população quer. Eu estou pensando agora nessa notícia que a Câmara vai aprovar um fundão eleitoral para os partidos, né? 3,6 bilhões de reais, que será usado para ser distribuído entre os partidos políticos nas campanhas. A gente acompanhou nos últimos anos aí na Lava Jato, em tantas outras investigações, essas tramóias de esquemas de corrupção, né, que desviavam centenas de milhões ou bilhões de reais para os partidos políticos. Agora isso vai se tornar até desnecessário. O governo está oficializando, chancelando a transferência de recursos bilionários para os partidos financiarem as suas campanhas. Que era grande parte do que eles queriam com a corrupção, é isso, dinheiro para financiar a campanha. Pronto, não precisa mais ser ilegal agora. O governo está dando carimbo para você, está tudo legalizado, tudo perfeito. Bom, eu não preciso dizer que isso é terrível, péssimo em muitas frentes, né? Primeiro, a gente vive num momento em que é uma prioridade, ou deveria ser uma prioridade absoluta do Estado brasileiro fazer ajuste fiscal, né? Porque o Estado está com um déficit crescente. O próprio governo Temer, que supostamente estaria tentando fazer ajuste, já vai revisar a sua expectativa, vai de 139 bilhões de déficit para 159 bilhões o déficit. Então não está conseguindo poupar, não está conseguindo cortar gastos, quer aumentar impostos, né? Terrível no momento de crise, você aumentar impostos, você dificulta o crescimento econômico, né? Bom, a gente está no momento em que todo gasto deveria ser cortado. O governo vai lá, o Estado vai lá, o Congresso vai lá e aumenta os gastos do governo. E dizem, não, tudo bem, isso está fora do teto, porque isso está isento da norma do teto, não vai ter que tirar de outras áreas. Mentira! Mentira! Todo gasto, o governo tem um montante para gastar, não importa se nominalmente ou em que chave contábil você vai botar aquilo. O governo está numa situação agora, sim, em que todo gasto a mais precisa, não por causa da PEC do teto, pela própria natureza das coisas, pela própria natureza do que são as operações financeiras e dos recursos limitados que a gente existe, o governo precisa sim tirar de outras áreas. 3,6 bilhões de reais para campanhas políticas é uma prioridade do governo brasileiro? Tem gente que defende que todo gasto do governo é ruim, né? Eu não estou defendendo isso aqui. O que eu acho é que o governo tem que gastar com prioridade, com foco. Ele tem que gastar naquilo que realmente importa e naquilo no qual só ele, ou principalmente ele, pode fazer a diferença, tá? Campanhas eleitorais são uma prioridade do gasto público brasileiro? Certamente não são. Ainda num país em que a gente sabe o tamanho dos problemas sociais que a gente enfrenta, o tamanho da precariedade da nossa infraestrutura, da nossa educação, a falta de saneamento básico para mais da metade da população. A gente sabe a situação do Brasil. Campanha eleitoral não é uma prioridade. Ainda mais tendo em mente que campanha eleitoral é um gasto do tipo corrida armamentista, né? Que nem dois países, assim, numa guerra. Não importa a quantidade absoluta de armas que você tenha. Se você tem um exército de 1.000 pessoas com espada e o outro lado não tem nada, ótimo, você vence. Você não precisa gastar mais do que isso. Agora, você tem 1.000 mísseis, mas o outro lado tem 2.000 mísseis, então seus 1.000 mísseis não valem de nada. Você vai precisar gastar mais para ter mais do que o outro. Campanha eleitoral é isso. Um lado ganha. Ele precisa ter uma campanha melhor que a do outro. Se ele tem 50 mil reais para fazer uma campanha, mas o outro tem 1.000 reais, tudo bem. Ele provavelmente leva vantagem. Agora, se ele tem 1 milhão, mas o outro lado tem 5 milhões, esse 1 milhão não adianta de nada. Ele vai perder, ele vai precisar gastar mais. Ou seja, é uma draga potencialmente ilimitada de recursos, porque nunca é o bastante. Você sempre tem que ter mais do que o outro, não importa a sua quantidade absoluta. 3,6 bilhões é muito dinheiro. Isso aumenta o orçamento das campanhas comparado ao nosso passado, e a gente sabe que o Brasil já gasta muito em campanha política. O nosso objetivo não tem que ser facilitar o acesso a dinheiro para a campanha política dos partidos. Tem que ser reduzir esse dinheiro. E como é que a gente reduz esse dinheiro? Barateando as campanhas, tá? Essa deveria ser a prioridade de qualquer reforma que fosse mexer no financiamento eleitoral, tá? Baratear campanhas políticas no Brasil, porque é um uso ruim dos nossos recursos. E dos recursos públicos, então, dos recursos estatais, então, nem se fala, né? Como é que você pode baratear a campanha? Uma coisa interessante seria o voto distrital, mas aí envolve muitas outras coisas da reforma política, além do financiamento eleitoral, mas sim, campanhas focadas em distritos vão ser mais baratas, então uma área geográfica menor, vão gastar menos com campanha de rua e com divulgação, vão ser mais baratas do que campanhas que têm que visar o estado inteiro, tá?
Então, certamente seria uma coisa que poderia baratear campanhas. Outra coisa que vale a pena ser estudada é pensar em limitações sobre o que as campanhas audiovisuais podem ter. Tá? O que uma campanha audiovisual que vai para a televisão pode ter no sentido do programa dela? Será que precisa de grandes clipes audiovisuais ultra sofisticados para informar a população sobre os candidatos? Supostamente esse é o objetivo da campanha? É claro que não precisa. Então seria interessante tentar pensar em algumas limitações. Eu não sou xiita nesse ponto, porque também, sem imaginar que o público vai olhar um político parado falando, lendo um papel, também é complicado. Será que as pessoas se engajam com isso? Talvez não fosse de todo mal, não, né? Um desinteresse popular ainda maior pelas campanhas. Eu poderia levar só aqueles que realmente se interessam a votar, mas em todo caso não é uma questão simples. Poderia pensar também em reduzir o tempo das campanhas na TV, reduzir o tempo, os minutos que os partidos têm para assinar as campanhas de TV, seria um jeito de baratear os custos. Tá? Mas por fim, acho que tudo isso são medidas um pouco paliativas, porque elas não tocam na raiz do problema. E a raiz do problema é que ser eleito no Brasil te dá um poder discricionário enorme sobre uma enorme quantidade de recursos e de contratos. Tá? E sendo assim, vai ter um incentivo grande sempre de você destinar mais recursos para essa área. Tá? Vai ser algo que vai atrair muitos recursos, né? Inclusive ilegais, tá? Porque mesmo com esse fundão eleitoral, quer dizer, a lógica da corrida armamentista não acaba, então eventualmente a gente pode imaginar que você vai ter sim o incentivo real de mais doações ilegais para a política, o uso das pessoas físicas para doar mais dinheiro. E se o nosso objetivo é diminuir esse montante total, tem que tocar isso, nessa relação que o Estado, ou mais especificamente os políticos eleitos, têm com o poder e com o dinheiro. Reduzir isso, privatizando empresas, por exemplo, aumentando mecanismos de mercado, diminuindo o poder discricionário de políticos sobre os recursos nacionais. Esse é o que deveria estar em mente, deveria ser o ponto final, a finalidade de uma reforma desses recursos eleitorais na nossa política. Isso não está nem sendo tratado, né? A gente não, existe uma necessidade absoluta dos partidos, vão ter que fazer boas campanhas caras, e, portanto, vamos dar o dinheiro a eles. Dinheiro que falta em outras áreas, dinheiro que falta nas prioridades que o Brasil tem nesse momento. Investimentos para poder crescer, em gastos sociais para ajudar a população que está empobrecendo, sim, a gente viu milhões de famílias retrocedendo, indo da classe C para a classe D nesses últimos anos, a gente sabe como é que está o desemprego. Então, 3,6 bilhões de reais está longe de fazer a diferença no nosso déficit, é verdade. Mas acho que ele mostra... Primeiro, mas é um dinheiro... Primeiro, são recursos de verdade, 3,6 bilhões também faz diferenças em muitas áreas, não é que é troco da pipoca, não. Mas, além disso, mostra muito claramente o que está em jogo aqui, né? É a classe política garantindo o seu contra os interesses e o que seria bom para a população. Né? É a classe política lutando para defender os seus próprios interesses contra o restante da população. Essa é a dinâmica que está em jogo. Ela é muito negativa, a gente vê claramente que os políticos não vão fazer o mínimo de esforço para cortar na própria carne, que seria, pelo menos do ponto de vista simbólico, positivo. Claro, não vai fazer toda a diferença, mas é legal ver que também os políticos estão tentando se arrumar, também eles estão apertando os cintos nesse momento em que tantas pessoas estão. Se tantos trabalhadores estão apertando os cintos agora, por que os políticos não podem também? Por que os partidos também não podem? Não, eles exigem sempre mais, sempre aumento, sempre mais dinheiro. Isso é inaceitável, isso mostra um descaso assim, absoluto, vergonhoso com a população, e seria do nosso maior interesse mudar isso com base na pressão popular, com base no voto. A gente sabe que, infelizmente, isso vai ser tema aí de alguns próximos vídeos, renovar esse quadro também provavelmente vai ficar mais difícil por causa dessa mesma dinâmica. Uma classe política estabelecida, e daí PT, PSDB, direita e esquerda não importa tanto, porque todos estão unidos nesse interesse, de se perpetuar e de aumentar o poder e os recursos à sua disposição contra os interesses da população. É um dos grandes desafios da política brasileira, é resolver isso. Como é que a gente resolve isso? De forma democrática. Né? A gente não quer alguém que chegue lá botando para quebrar tudo, causando ainda mais sofrimento do que isso e provavelmente não resolvendo também não, que a gente sabe que regimes autoritários também são muito corruptos. Então esse é um dos grandes desafios. Infelizmente, com esse fundão eleitoral, a política brasileira deu um passo, sem dúvida, na direção errada.